Olá, meu nome é Vitor Inácio Paiva, também conhecido como Massarico, e eu sou artista visual e cênico. Conte quais são suas origens e como surgiu o seu envolvimento com o campo da cultura. Eu nasci em São Paulo, capital. Desde criança, minha família sempre estimulou em mim o interesse pela cultura, pela arte. Meu pai sempre me levava em bienais de arte, comprar Bienal do Livro, comprava muito livro infantil para mim. Isso me influenciou bastante a ponto de eu criar esse interesse espontaneamente. Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de fazer teatro na escola e sempre tive uma inclinação para esse lado das artes. Conte como foi seu aprendizado e sua formação na área cultural. Quando eu era adolescente, eu comecei a me interessar muito por escultura, praticar muito em casa. Isso acabou me levando a prestar vestibular para artes visuais na UEL. Logo na primeira semana teve uma oficina de pirofagia. Comecei a montar apresentação, isso acabou puxando perna de pau e outras coisas. Depois de formado, eu trabalhei durante um tempo numa produtora de vídeo e comecei a me envolver, comecei a atuar em alguns curtas, comecei a mexer com maquiagem de efeito especial. E todo esse trabalho e mais coisas que eu vinha fazendo com algumas escolas de circo, como o Clark, e eu ia aprendendo com os meus colegas, ia aprendendo vendo o processo todo, tanto de apresentação circense quanto do audiovisual. E hoje em dia eu continuo sempre buscando conteúdo relacionado a áreas que eu atuo, gosto de acompanhar trabalhos de outros artistas circenses, gosto muito de ver análise cinematográfica e eu vou trazendo essas coisas para minha vida. Rememore quais são suas referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas. Começando pelas minhas referências com cinema, apesar de gostar muito de praticamente todos os gêneros do cinema, eu tenho uma paixão especial com terror. Eu gosto muito dos filmes do John Carpenter, George Romero, Wes Craven, William Friedkin. E gosto muito de alguns maquiadores de efeitos especiais, que é uma área que eu acabei trabalhando, que tem o Rick Baker, tem o Tom Savini, o Greg Nicotero. Eu gosto da arte do incômodo, do desconforto. E esse desconforto reflete muito numa coisa que tem no meu trabalho, que eu gosto de trabalhar a aflição. Tanto a aflição de quem vê uma cena de violência num filme de terror, como a aflição de quem vê um equilibrista parecendo que vai cair. Isso me leva para as minhas referências de circo, que também tem algum tipo de relação com esse desconforto gerado no público, que é um desconforto que, apesar dele, o público se identifica e interage. Eu gosto muito do Palhaço Tchakovati, que faz um trabalho que ele provoca demais o público. O Palhaço Tomate também faz esse tipo de provocação. E eu gosto muito da trupe Rosa dos Ventos, de Presidente Prudente, que além de eles terem um pouco disso no trabalho deles, eles têm muita habilidade com perna de pau, que é uma coisa que eu me identifico que no circo o que eu mais gosto de treinar é perna de pau. E na área da atuação, eu me inspiro muito no Bruce Campbell, que é um tipo de canastrão que assume a sua canastrice. E como eu sou um tanto canastrão, eu gosto de buscar isso em mim, aquela canastrice carismática. Conte suas obras, produtos, projetos de sua autoria e ou com sua coparticipação e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. Venho trabalhando desde 2004 com apresentações, intervenções circenses em eventos e festas. Eu monto apresentações de pirofagia coreografada e faço comédia de estereótipo com perna de pau, usando a caminhada em favor do estereótipo. Aí cada personagem estereotipado que eu faço tem um tipo de caminhada. O bêbado anda cambaleando, o zumbi anda arrastando a perna, o pirata anda mancando. E eu já fiz muito disso sozinho, às vezes junto com
com outros colegas artistas, tenho meus parceiros como o Gustavo Bertinho, o pessoal do CLAC. Depois de formado, eu comecei a atuar em curtas-metragens de estudantes. Em 2012, eu protagonizei o curta Em Artículo Mortis, feito pelo pessoal da Unopar. E em 2013 acabei parando por causa de algumas pessoas que eu conhecia. Eu fui parar no curta Ruby as Mariposas, onde eu fiz uma participação pequena, mas por causa dessa participação eu acabei conhecendo, me aproximando mais do pessoal do Cine Guerrilha, o que levou a gente em 2013 a fazer o Bosque Vermelho, que além de atuar no filme, eu também dirigi a parte de maquiagem de efeitos especiais, sendo minha primeira experiência com cinema nessa área. Aí com o Cine Guerrilha também fizemos outros curtas, como o Invasores, onde eu fiz a direção de arte, a maquiagem de efeitos especiais, a Manicure, onde trabalhei na maquiagem de efeitos especiais junto com meu parceiro Joel Caetano, e o Cine Guerrilha, em parceria com a Clareira Filmes, que é a produtora que fez o Ruby as Mariposas, fez o curta Greenstad, que é a história da fundação, uma ficção histórica sobre a fundação de Rolândia, onde também trabalhei nos efeitos especiais. Com a produtora Quinopus, eu atuei em um episódio da série Super Família e fui assistente de produção no longa-metragem Passagem Secreta. Em 2018, eu atuei no filme Incaível para o Festival do Minuto, que é um curta que eu dirigi junto com o Carlos Fofão Fortes. Conte suas principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Quando eu estava na faculdade, eu sempre trabalhava na oficina integrada de criatividade, que é uma recepção de calouros para o SECA, onde haviam várias oficinas de arte que culminavam num cortejo, tendo oficina de fantasia, oficina de percussão. Aí, além de eu participar como aluno em algumas dessas oficinas, eu ministrei durante alguns anos oficina de pirofagia e perna de pau. Em 2014, junto com o pessoal do Cine Guerrilha e do Barbearia Londrina, nós criamos a Sessão Guerrilha, que era um cineclube que acontecia no bar. E na nossa curadoria, além da gente privilegiar o terror, que é um gênero que a gente tem mais familiaridade, a gente pensava muito nessa coisa do filme ser divertido, de ter um clima legal para assistir no bar, o público se divertia muito vendo, e a gente distribuía para os primeiros que chegavam um zine artesanal que a gente fazia com colagem, datilografia, e nele havia um texto sobre os filmes, ou diretores, ou demais personagens envolvidos, onde os filmes eram divididos em ciclos temáticos. Conforme esses ciclos, a gente fazia um zine. Normalmente 4 filmes por zine, mas havia algumas edições especiais que era para um filme ou para 2 filmes. A partir de 2011, eu comecei a fazer intervenções circenses em grandes festivais desses que duram vários dias, como Psicodália. Depois de um tempo também surgiu Resistência Pirata, Bradamundo, Revirada, onde eu apresentava aquela comédia de estereótipo que eu citei anteriormente, normalmente com o palhaço bêbado da perna de pau, que também é o protagonista do meu curta Incaível. Como eu também trabalhei por 7 anos como modelo vivo na UEL, posando para os cursos de artes visuais, design gráfico e moda, e tive a disciplina de desenhar isso na universidade, eu comecei a ministrar oficinas de desenho no artístico com modelo vivo, nesses festivais também que eu citei. Atualmente eu estou montando um podcast sobre a história dos vales de Londrina, num projeto recém-aprovado do PROMIC, e estou participando de um projeto de arte com inteligência artificial, onde eu estou fazendo curadoria de umas imagens geradas por uma inteligência artificial com intervenção humana, criando poéticas para elas.